Você conhece alguém que em algum momento da sua vida teve a possibilidade de viver uma vocação ou uma profissão em que essa pessoa teria muito dinheiro, fama e também poderia conseguir tantas coisas importantes através dessa profissão, porém, ela deixou tudo isso por causa de um chamado de Deus. Se esse é o seu caso, se você conhece alguém assim, é sobre isso que nós vamos conversar hoje na nossa live aqui no YouTube, para levar até você esse projeto Vocação. Olá, eu sou o Padre Air, apresentador aqui do programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. E nós estamos aqui nessa live sobre vocação para conversar com você sobre este tema muitíssimo importante. Como eu disse lá na abertura, às vezes acontece isso com a gente, ou até conhecemos pessoas assim, que poderia num determinado momento ter uma vocação, uma profissão que lhe ajudasse de todas as maneiras. Porém, por mais que essa profissão ou essa outra vocação fosse importantíssima, essa pessoa deixa tudo porque sente que o coração precisa falar de outras coisas, principalmente de Deus. Eu estou conversando aqui, você está vendo aí já esse rapaz que está do meu lado, ele é o Anderson, seminarista da Diocese de Mogi das Cruzes e também poeta. Seja bem-vindo, Obrigado, Anderson. Padre. Obrigado pelo convite. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui e poder compartilhar um pouco desse chamado de Deus a todos os nossos irmãos que agora estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente já se conhecia pelo Instagram, né? Sim. Agora, então, pessoalmente, a gente está se vendo. Nos encontramos hoje antes do programa e, claro, foi um prazer, viu, conhecer você. Olha, Tá o encontro pessoal é sempre muito mais interessante, né? né? É verdade. Mas como o Instagram também nos dá essa possibilidade, que bom que nós temos esses meios de comunicação que nos ajudam. E você tem muitos seguidores no Instagram, né? Que bom, tem algumas pessoas que me seguem. Algumas, né? Eu tenho meia dúzia, né? Mas o rapaz aí tem muito mais do que meia dúzia, né? Que bom, fico muito feliz, viu? Assim, a gente sempre precisa levar as pessoas que estão em casa justamente esta ideia sobre o que a vocação pode fazer com a gente, o que a gente pode fazer com a vocação. Então, por isso, eu queria já lembrar você o seguinte: para que essa temática possa chegar a tantos outros lugares, até outras pessoas, se você der aí o seu like, você também pode fazer os seus comentários. Se você conhece alguém na mesma situação que o nosso querido Anderson, é só você fazer o seu comentário ou então o seu like e também fazer a sua inscrição no canal aí do YouTube da Rede Século XXI e a gente vai ficar muitíssimo feliz com isso, tá bom? Anderson, eu queria saber de você o seguinte: essa ideia de vocação surgiu quando isso? Olha, Padre, de ser padre, aliás. Sim, de ser padre. Na verdade, desde criança, eu já almejava esse desejo pela vocação sacerdotal. E eu lembro, assim, claramente que quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava com a minha avó e nós estávamos nos preparando para a Santa Missa. Inclusive, chegamos um pouco atrasados naquela época. E aí, quando eu entrei na igreja segurando as mãos da minha avó, eu me deparei com o padre que já estava no altar e ali foi o primeiro encontro. Os meus olhos se encantaram com a figura do sacerdote. E eu perguntei: vó, quem é aquele? Ela falou: é o padre, a missa já começou, silêncio. E eu olhei para minha avó, olhei para o padre e falei: quando eu crescer eu quero ser assim. E é interessante porque isso repercute até hoje no meu coração. Você guardou isso? Eu guardei isso de uma maneira afetiva tão bonita, né? E a figura da minha avó me marca muito por isso, porque foi a partir dela, do movimento dela, da criação, que eu tive a oportunidade de estar na igreja naquele momento. A sua família aceitou bem essa questão da vocação para o sacerdócio ou foi mais difícil? Foi bem difícil, foi bem complicado no início, porque os pais da gente, eles sempre têm projetos, né, para os filhos. E os meus pais também. Eles tinham outros projetos, mas o meu, de fato, sempre foi esse, de ser sacerdote para a igreja. Você é de Belém do Pará, mas você é de uma cidade... Isso, eu sou natural da cidade de Irituia, no estado do Pará, uma cidade pequena, próximo à capital, mas logo em seguida, logo após algum tempo, eu fui morar em Belém. Ah, você nasceu em Irituia? Nasci em Irituia. E depois foi para Belém? Depois fui para Belém. E lá você já pensou nessa questão da vocação? Já entrou no seminário lá mesmo ou não? Que, na verdade, eu sempre quis ser padre, mas eu tive medo de corresponder a esse chamado de Deus. Medo? Medo, dúvidas.
E em relação ao sacerdócio, ou se você iria conseguir dar conta porque eu não disso? sabia por onde começar, qual o primeiro passo, né? E foi interessante que na capital, em Belém, parece que os meus olhos, que aos 10 anos tinham se encantado pela vida sacerdotal, parece que agora estava meio ofuscado. Eu comecei a olhar outros ambientes, outros caminhos, e foi aí que eu encontrei a vida artística para esse modelo, que também foi interessante naquela época, me trouxe muitas alegrias também, mas não a felicidade. Entendi. Você ficou quanto tempo trabalhando como modelo? 3 anos. 3 anos. Olha, você tá vendo aí que, às vezes, quando a gente fala de vocação e fala de escolhas, né? Outro dia até conversávamos aqui com o Júlio Borges sobre escolhas, né? Em algum momento da vida você pode estar num lugar ou numa profissão que até financeiramente seja boa, mas ela te traz felicidade. Seria importante até que você compartilhasse isso aí, né? Você pode comentar para a gente vai ficar feliz com isso. Você já viveu um processo como esse de ter uma vocação ou ter uma profissão, mas não se sentir feliz nela, teve que fazer uma outra opção? Ou como o Anderson disse, você teve medo alguma vez de tomar alguma decisão na sua vida? Então partilha com a gente, curta aí, dê o seu like, a gente vai ficar muito feliz com isso. Então, medo por quê? Você achava que isso não seria para você, não é o caminho que você iria escolher? Eu me sentia muito sozinho na época. Você tinha quantos anos nessa época? Olha, quando de fato eu comecei a caminhar na igreja foi a partir dos 10 anos. Tá. Depois eu fui coroinha na minha paróquia, Mas na para comunidade. a vocação foi quando? Foi a partir dos 15 anos de idade. Tá. Um pouquinho mais. 15 anos de idade eu já comecei, de fato. E aí você encontrou essa vida de modelo. Como é que foi isso? Você achou que seria, ou alguém te descobriu? Como é que foi? Eu fui convidado por uma agência de Belém, chamada Top Pará e Mega Model, que é uma agência nacional de muito modelos. Conhecida, sim. E aí eu tive a oportunidade de entrar nesse caminho artístico, mas como eu falo, eu não era feliz. Eu não era satisfeito vocacionalmente. O meu chamado foi aquele nos 10 anos de idade, na porta da igreja, naquela comunidade simples, com a presença do sacerdote. Foi ali que, de fato, eu me senti chamado a esta vocação presbiteral. Sabe o que eu fico pensando quando você fala assim? A gente encontra tantos jovens, homens, mulheres, que têm uma vontade, um deslumbre, né? Ficam deslumbradas com essa questão da vida artística nessa área, eu estou dizendo, Sim. né? E lutam, fazem de tudo, né? Até se mutilam para chegar até lá. E você fez o caminho contrário disso. Você simplesmente disse, olha, não me traz felicidade, ou Isso aquela mesmo. que eu quero. É uma vida de mutilação, senhor. Essa palavra é correta, é de mutilação mesmo. E eu me senti em muitos momentos assim, mutilado. Enquanto que o Evangelho, a palavra de Deus, ela liberta. Olha aí o contraste. Eu costumo dizer, padre... menino, mas é verdade, isso é bem... Isso mesmo. É surreal isso. Eu costumo dizer que eu deixei a passarela pelo altar. Por quê? Porque na passarela, o centro é o modelo. E todos os holofotes estão voltados para ele. Ele carrega uma marca em si. E no altar, não. É o próprio Cristo. Ele é o modelo das nossas vidas. E foi assim que eu decidi iniciar o processo vocacional. E quem me ajudou... Claro que a gente não consegue fazer nada sozinho, claro, né? Sem dúvida. Deus sempre manda pessoas abençoadas para também sem dúvida. nos iluminar no caminho. E quem me ajudou é o padre Alex José Adão, da Diocese de Campanha, Minas Gerais. Ah, é? Na época, ele estava em Belém do Pará e eu estava participando da Santa Missa. E no final da missa, eu gostei muito da homilia dele e falei, eu acho que esse padre pode me ajudar. Nossa, que e aí, no final da missa, eu procurei, nós conversamos e ele disse, de fato, você tem vocação. E aí eu iniciei, a partir daquela conversa, os encontros vocacionais e estou hoje no processo vocacional. Sim, claro. Estou no 4º ano dos estudos teológicos, rumo ao sacerdócio. E desde já eu quero também aqui pedir aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham que rezem pelas vocações na igreja. Isso é muito importante. Você, então, está marcada para esse ano a ordenação, talvez? Dia 4 de dezembro. Ah, tá. Dia 4 Eu me ordenei de no dia 3 de dezembro. Olha só. Você vê? São as coincidências e providências divinas, não é? Agora, nesse caso, você precisou fazer escolha, então você deixou, você entrou para a vida de modelo, trabalhou isso durante 3 anos, você 3 disse. Nesse período de 3 anos, você disse que você não era uma pessoa feliz. Não é que não era feliz, aquilo não te trazia felicidade. Isso mesmo. E depois você teve que dar esse outro passo.
Foi difícil também deixar essa vida, por mais que ela não trouxesse... Sim, padre, foi muito difícil, inclusive na comunidade seminarística. No seminário, okay. Foi realmente muito complicado. Porque eu estava saindo de uma vida totalmente diferente, não tem nada a ver, né? Você sabe hoje. Para uma vida mais pautada na oração, nos estudos, na vida comunitária, onde até os trajes nos convidam a ser diferente, né? E aí eu estava como se o seminário fosse a extensão ainda da vida artística. Mas por que isso? Porque eu ainda custei me desligar daquela vida que eu tive como modelo. Entendi. Então foi difícil. Os primeiros anos de seminário para mim foram bem complicados. E, claro, com a ajuda dos formadores, dos padres que nos acompanham, o caminho se torna mais leve, graças a Deus. Você acha que essa questão, essa dimensão da vocação na nossa vida, ela precisa ser discernida, trabalhada, acompanhada, porque isso, de fato, a gente encontra realização nisso? Você acha, vê importância nessa dimensão, de fato, da vocação? Sim, sim. Para ser padre ou para qualquer outra vocação? Eu acho que o primeiro passo é esse, a pessoa o vocacionado, o chamado, que recebe o chamado de Deus, quando ela deixa os medos, as dúvidas, porque a gente sempre vai ter medo, dúvidas, e isso faz parte da vida do ser humano, né? Mas quando nós ultrapassamos, né, esses sentimentos que não são tão interessantes, e a gente começa a dar o primeiro passo na vocação, as coisas vão se tornando mais leves. Claro, vai ter dificuldades, as pedras vão estar sempre no caminho, sim, mas Deus nos concede a sua graça quando nós damos esse primeiro passo. Claro, sem dúvida. Agora, eu sei também que você, e isso é importante a gente dizer, né, que você é poeta. E é interessante porque, assim, hoje em dia, você que acompanha, a gente sempre ouve e vê muitos padres que cantam, né, que tem um dom muito especial, mas eu nunca tinha ouvido falar de um padre poeta. Porque, assim, a gente tem muitos livros por aí, mas eu acho que a poesia, ela tem um dado muito singular, bem particular a questão da poesia, né? E quando a gente leva até as pessoas que estão em casa, né, acompanhando a gente pelo YouTube, essa dimensão da poesia, para dizer assim, olha, é um outro lado com uma sensibilidade completamente, eu entendo assim, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Imagina. Sem nenhum problema, claro. Porque eu entendo que a poesia é algo que necessita que haja uma sensibilidade maior para captar coisas que estão ao nosso redor e que as outras pessoas não captam, não conseguem perceber. Sim. Eu até queria dizer para o pessoal que está em casa, se você até quiser partilhar aí uma poesia, olha, eu também sou um padre, um seminarista, um leigo que é poeta ou poetisa, pode aí colocar nos nossos comentários que você, até mesmo a sua poesia, pode colocar para a gente aí, que a gente fica feliz em mostrar aqui. Mas que olhar é esse que você tem, porque eu acompanho no Instagram os seus textos? Você tem um olhar diferenciado sobre a dimensão da religião. Sim. Por exemplo, eu posso escrever, sei lá, sobre Maria. Mas quando você vai escrever sobre Maria, né, estou usando isso como um gancho, como exemplo, você capta alguma coisa que eu não tinha percebido. Então, qual que é a função do poeta religioso, do poeta católico, talvez, porque é a nossa área? Qual que é a nossa função? Nossa não, qual que é a função do poeta? Olha, padre, é uma pergunta muito interessante, porque Deus é poeta e a sua poesia preferida é o amor. Quando o padre, o leigo, qualquer pessoa, um religioso em si, ele é inspirado, é o próprio Deus que nos inspira. Eu acredito que a poesia nos dá essa possibilidade de olharmos a vida, mesmo que seja caótica, com outros olhos, com beleza, com leveza, porque eu acho que é assim que Deus também olha para cada um de nós, com amor. E é bonito quando o sacerdote tem essa sensibilidade de poder, mesmo diante dos sofrimentos humanos, ele consegue tirar dali algo que de fato seja belo. Mesmo diante das nossas misérias, Deus olha e tira muita coisa bonita. E eu acho que o poeta é assim. Ele traz em si um coração semelhante ao coração de Deus, que olha de maneira diferenciada para a vida. E nós precisamos de padres poetas e profetas, para que possam olhar para este mundo em que nós vivemos e transformá-lo através da poesia, do olhar de Deus. Eu acho que quando você é poeta, né, se você é um sacerdócio, no seu sacerdócio, você vai viver isso,
Isso é isso é um dom, isso é um tipo de profecia. Sim, sim. É claro que nós temos, claro, a ideia de que o poeta é sempre o profeta é aquela pessoa que denuncia essa ou aquela realidade de maneira específica, mas você faz isso de outra maneira, né? A poesia como uma profecia, porque você pode anunciar e mostrar às outras pessoas a beleza de algumas situações e que talvez a pessoa não tenha percebido. Sim, não é? tem razão. Olha, padre, diante de tantas coisas boas que acontecem na vida de um padre, de um vocacionado, de um seminarista, poderíamos concluir que sua vocação é similar a um conto de fadas, um paraíso particular, um céu límpido. Mas, na verdade, há também ervas amargas, nuvens negras, ventanias, que parecem não afundar a barquinha da nossa vocação. E a tudo isso, nós podemos até chamar de medos, como eu partilhei no início, dúvidas e até mesmo pecado. Porque não existe uma vacina que imunize o ser humano dessas pequenas falhas e desses pequenos sentimentos, né, que às vezes vão nos fazendo olhar a vida de maneira diferente. Então, o sacerdote é isso também. Ele é tocado, seja o padre, seja o leigo, qualquer pessoa que se deixe tocar por Deus é um toque poético, de poesia, né? Entendi. Então Deus é tão maravilhoso que Ele nos toca de uma maneira tão bela que às vezes nós não percebemos porque nós estamos muito focados naquilo que não é tão essencial assim. Entendi. Quando os nossos olhos se voltam para o que é essencial, para que Deus se faça presente em nós, a sua profecia em nós, eu acho que aí acontece a poesia. Quando nós nos desfocamos do mundo e nos focamos naquilo que é importante. Porque o poeta, Adélia Prado dizia que parece que às vezes Deus nos tira a poesia. A gente olha para uma pedra e só vê pedra. É interessante, isso acontece até para os poetas. É verdade. Existem dias que nós estamos assim, parece que nada vai dar certo, mas é aí que acontece a poesia. Quando nada deu certo, a poesia aparece e nos mostra o contrário. Você sabe que quando você fala isso, eu tenho um carinho imenso, né, pelos textos de Adélia Prado. Já cheguei a fazer aqui, nós fizemos aqui, mais adiante a gente vai disponibilizar aqui no canal do YouTube para você, é a poesia interpretada em que trago também a Adélia Prado. E ela tem uma maneira muito bonita, eu acho que essa é a função do padre, essa é a função também do seminarista, do leigo, aquele que trabalha dentro de uma comunidade, despertar nas pessoas esse interesse por aquilo que elas não veem, né? E a Adélia Prado, ela pega o cotidiano, aquelas coisas mais básicas, né? Eu tenho um livro de contos da Adélia Prado que ela pega as coisas mais básicas, o tio, a tia, uma situação que aconteceu no quintal da casa dela, e ela transforma isso numa espiritualidade, algo tão bonito, ou seja, é esse olhar que você diz que nós precisamos ter, né, em relação às coisas. A poesia, ela não te nega a realidade, ela não pode tirar a realidade no sentido de que você, isso aqui não existe, isso aqui é um conto de fadas, essa realidade aqui, ninguém sofre. Não, não é isso, né? A poesia, ela te encarna de fato naquela realidade, só que ela te dá um outro olhar, até para que você possa superar aquilo, né? Você possa passar por aquele problema, aquela adversidade de uma outra maneira. É verdade, padre. Eu acredito que hoje, os jovens, e eu me incluo em muitos momentos assim, parece que nós estamos doentes dos olhos. E que doença seria essa, será, hein? Nós estamos buscando coisas no mundo em que nós nunca vamos encontrar. Porque a poesia, ela acontece no cotidiano, no agora, neste momento. Isso aqui é poesia. Essa conversa é poesia porque Deus se faz presente aqui. Deus se faz presente no meio de todos nós. Mas o poeta, ele consegue ver aquilo que muitas pessoas que estão doentes dos olhos não conseguem. Então, olhos curados são corações restaurados. Acho que os nossos olhos estão em harmonia, em sintonia sempre com o nosso coração. Não é olhar simplesmente com os olhos, mas olhar com o coração. Eu acho que é por aí que vai o olhar do poeta. Quando nós olhamos para uma realidade através do nosso coração. Talvez seja essa a nossa cura. Eu estou olhando aqui, percebendo um pouco o que você está dizendo, porque assim, isso me traz, de uma maneira muito, muito interessante, quando Jesus se aproxima daquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas mais excluídas da sociedade, e Jesus restaura a vida daquela pessoa, né? E quando você fala essa questão, que a poesia de fato ela muda, isso que é poesia de fato, ela tem a capacidade de restaurar a vida da outra pessoa, né? Com outro olhar, com outra maneira de pensar, com outra maneira de ver. Então, por isso que, olha, para a gente aqui, esse bate-papo, você que é jovem como esse rapaz que está aqui do meu lado,
Você que também tem essas inspirações poéticas, entenda que a gente pode fazer uma mudança, uma transformação da sociedade a partir disso. E aproveita, claro, dá aí o seu like aí, clique aí, que a gente vai levar essa mensagem, esse material a tantas outras pessoas. Agora, quando que surgiu, quando você teve a consciência de que você era um poeta? E que você poderia usar isto para evangelização? Quando surgiu? Como é que você percebeu isso? Eu não me classificaria como... Data não tem como, mas quando que você percebeu isso? Eu não me classificaria como um poeta, mas como um admirador da poesia. Eu acho que você é poeta, sim. É poeta porque são textos leves, não necessariamente que tem que ter o ritmo, né, a métrica da poesia, mas são textos poetas, belos, né, que mexem com a nossa alma. Então, é poesia. Eu recebo muitas mensagens no Instagram, tanto no Instagram como no próprio Facebook, sim, onde eu tenho uma página, e as pessoas partilham muitas coisas bonitas comigo através dos textos e das poesias que eu costumo publicar. E isso me alegra muito, porque eu estou fazendo, de alguma forma, aquilo que todos nós deveríamos fazer, levar um pouco de leveza para o mundo, de luz, porque o próprio Jesus nos convida a sermos luz do mundo, a sermos sal da terra. Então é tudo isso. Eu acho que a poesia passa por aí, pela nossa missão. Eu acho que essa talvez seja a mais bela missão que eu deva fazer hoje, que Deus me pede. Levar a muitas pessoas, a muitos corações angustiados, pessoas que vivem cheias de sabores na vida. Olhando para a cruz do Senhor, nós conseguimos encontrar o sentido para os nossos sofrimentos. A poesia nos faz entender que nós não vamos ficar sem problemas. Nós não vamos viver mais sem sofrer, de jeito nenhum. Nós vamos sofrer, vamos ter problemas sim, mas a poesia vai fazer com que a gente supere os problemas. Como? Olhando para a cruz de Cristo. Eu olho para a cruz do Senhor e vejo poesia. Porque o próprio Deus, ele se entrega de maneira tão bela pela humanidade. Isso é poesia, isso é bonito. E aqui eu não estou fazendo uma, como é que eu posso dizer, trazendo o sofrimento para o centro da nossa vida. Não, claro, eu estou trazendo o próprio Deus. Né? A gente olha para a cruz e consegue já degustar as alegrias da ressurreição. Que a poesia também possa fazer com que o nosso coração seja mais leve, mais brando, mesmo diante dos dissabores da vida, dos problemas que a gente... e dos desencontros, né, que a gente costuma... Você se lembra qual foi o primeiro texto que você escreveu? Não. Eu acho que é difícil, porque deve ter muito texto, mas... Eu tinha um blog antes. Tinha um blog e eu costumava, angustiado, escrever. Interessante, quando eu não consigo escrever quando eu estou feliz, quando eu estou alegre. Mas motivado. Os textos são motivadores. São motivadores que partiram de um momento de sofrimento, de angústia, Então, mas é engraçado. Olha só, não é essa a ideia que dá. Pois é. É assim, a ideia é que, não que você também, aquela pessoa que não tem problema, não é isso. Mas assim, surgiram aquele texto, dá a impressão que ele surge a partir de um momento muito especial da sua vida e tal, de alegria, porque consegue isso, consegue aquilo. Essa é a ideia que às vezes passa, mas é interessante você dizer agora isso. Agora eu entendo, e costumo até recitar muitas vezes Rubem Alves. Rubem Alves é um dos meus mestres que eu costumo ler, e ele dizia que ostra feliz não faz pérola. E é verdade, eu acho que o poeta é esse que vive a partir do sofrimento. Ele sofre e do seu sofrimento ele consegue trazer pérolas preciosas para o mundo. É assim que surge também a minha poesia, através da angústia, do sofrimento, das dúvidas da nossa caminhada vocacional, porque Deus está ali. Eu entendo, Deus está sempre conosco. A partir desses momentos que pode até não serem tão interessantes e bonitos, belos, mas Deus está presente. E aí vem a poesia. Você acha que a poesia é possível evangelizar? Quando eu digo evangelizar, entenda bem, não é aquela questão de você, como lá nos primórdios existirem, de você chegar catequizando as pessoas. Mas eu digo, você acha que é possível evangelizar com a poesia? As pessoas conseguem sentir esse processo de Deus, ou uma proximidade de Deus, melhor dizendo? Eu acho que sim, padre, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que nem são católicas.
e de muitos irmãos evangélicos, protestantes que me seguem e que costumam partilhar comigo através da poesia, da minha publicação, que se sentiram tocadas e que entenderam de uma maneira muito simples aquilo que para elas eram tão inexplicáveis às vezes. E é interessante, a gente deve falar de Jesus, de coisas, como é que eu posso dizer, das coisas bonitas da vida, porque às vezes a gente floreia muito quando vai falar de Deus e acaba não falando nada. Então, quando nós colocamos a poesia à frente, a poesia é algo simples. Você tem costume de fazer poesia nas suas homilias? Sim. Eu ajudo na paróquia do Socorro o padre Dioclésio. É um padre de 68 anos, e eu estou todo final de semana com ele, e em alguns momentos ele pede para que eu faça a reflexão da liturgia do domingo. E eu costumo, sim, de maneira poética, levar a liturgia aos corações dos nossos irmãos que ali nos acompanham. Então, é interessante, porque ali na paróquia tem muita gente que vai para poder escutar a homilia simples, mas que eles conseguem compreender. É o que está faltando hoje, viu? Às vezes as pessoas usam palavras tão difíceis, né? E a grande maioria das pessoas, inclusive a gente não entende às vezes muita coisa. Olha, você está gostando desse bate-papo? Pois é, está sendo muito bom. Para mim, pelo menos, está sendo ótimo, né? Então dê a sua curtida, coloque seus comentários aí, porque daqui a pouco o Anderson vai fazer, vai declamar, eu não sei se usa mais essa palavra, mas vai também declamar uma poesia para nós, uma poesia, claro, da própria Lavra, não é? Então, se você estiver curtindo aí, coloque também ali o seu comentário sobre isso, tá bom? A gente fica muito feliz, porque a gente sabe que a YouTube pode mandar isso para tantas outras pessoas que vão acompanhar conosco este bate-papo. Agora, então eu perguntei para você se você se lembrava da primeira poesia. Você não se lembra das primeiras? Eu não lembro da primeira poesia, mas eu lembro dos primeiros rascunhos que eu comecei a fazer, porque eu fazia texto longo. Eu nunca fui de escrever poemas com métricas. Métricas perfeitas, não. Eu gosto de ser mais livre nos meus escritos. Então, quem me ajudou muito nesse processo de poesia, foi Mário Quintana, Rubem Alves, Adélia Prado. Eu tenho, assim, muito gosto em falar que eles são os mestres que me ajudaram, claro, sobretudo o Evangelho, a vida de Jesus. Sim, claro, sim. Mas eles, de maneira muito poética, me ensinaram a olhar o mundo e a palavra de Deus de maneira mais simples, mais leve. Você sabe que São João da Cruz, um dos grandes místicos da nossa igreja, né, eu até aconselho você a dar uma olhada profunda, porque ele tem textos poéticos belíssimos, de uma mística, de uma construção, não especificamente do texto em si, porque esse pessoal, eles estão além da gente, né? A gente não consegue nem tentar alcançar uma linha deles, a gente consegue, quando a gente se mete a escrever alguma coisa. Mas São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, te inspirariam muito, porque eu vejo muito ali, em algumas coisas do seu texto, essa dimensão mística, que uma hora você pode voltar aqui e trabalhar isso. Eu escrevo sobre Santa Teresinha, eu busco inspiração nela. É impressionante, porque tem essa dimensão da mística mesmo, esse encontro com o sobrenatural, alguns dizem, mas esse encontro com Deus, essa proximidade. E isso é fantástico, né? É muito bom. Eu tenho um volume grande, inclusive, de São João da Cruz, que eu li assim, você devora, né, aquele livro, e ele nos ensina essa proximidade com Deus. Então, para você que tem uma sensibilidade muito mais aguçada sobre as coisas, eu acho que vai te ajudar muitíssimo a observar melhor isso, já que você também já escreve sobre isso. Você perguntou se eu lembrava de algum escrito. Eu lembro, sim, de um rascunho que eu fiz que eu escrevi dessa forma: cresci no meio de livros, fazendo amigos invisíveis em páginas claras e tintas escuras. É algo muito, se a gente parar para pensar, é algo muito melancólico. Mas foi através daí, da angústia, que surgiu um pouco, aí que foi surgindo a poesia em mim. Eu olhava para a minha vida e me via dessa forma, que eu cresci solitário mesmo, sozinho. Os meus pais são separados. Você é filho único? Sou filho único com a minha mãe. E na minha infância e adolescência, meus irmãos e eu não tínhamos muito a proximidade, né, porque morávamos distantes. Então eu fui criado assim, cresci sozinho mesmo. Então os meus amigos eram os livros. Eu me refugiava ali nas leituras poéticas e foi aí que surgiu
esse meu desejo pela poesia, de ler os clássicos, sobretudo. Que legal. Agora, então é engraçado isso, porque quando a gente fala de poesia, quando você vivia a sua vida, trabalhava como modelo, você tinha esses momentos de poesia? Não. Sim, já. Você já escrevia? Já escrevia. Tá. Mas depois você percebeu que isso poderia... Percebeu? Não, talvez a palavra não seja muito correta. Mas você poderia trazer isso para essa questão religiosa? Você percebeu isso como depois? Poeta, eu... Não tem isso? Não é isso, mas como modelo, de fato, eu não ligava muito para a poesia, sabe? Ela já existia em mim, só que parece que estava embaixo do tapete. Eu escondia, eu não queria que a poesia se revelasse. Mas estando já na igreja como seminarista, como vocacionado, a poesia não teve jeito, ela apareceu mesmo. Você tem que vir, se é dom, se é vocação, não tem. Por isso que quando a gente propõe para o pessoal de casa essa live no YouTube sobre essa questão da vocação, é justamente para despertar isso. A gente tem muitas maneiras de servir a Deus, muitas maneiras. Pessoas até que nos acompanham que podem não ser católicas, têm outras religiões, outra profissão religiosa, mas assim, o objetivo é justamente fazer despertar isso. Olha, a evangelização ela pode acontecer num trabalho missionário lá na África ou no interior do país, do nosso Brasil, mas ela pode acontecer com a música, com o livro, com a literatura, e pode acontecer com a poesia, né? Sim. Quando você falou aí que nas suas homilias lá você usa poesia, eu fiquei encantado com isso, porque é uma maneira de você levar de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo que vai tocar o coração daquela pessoa. O interessante, padre, é que alguns padres que me acompanham nas redes sociais já mandaram mensagem dizendo assim: olha, Anderson, hoje eu utilizei um dos teus textos na minha homilia. Rapaz, sério? Isso me alegra, me deixa muito feliz, porque Nossa, que bom. É um reconhecimento e, claro, isso me alegra porque me motiva mais a escrever dessa forma para tocar o coração das pessoas, né? Tem algum tema da vida religiosa, né, de maneira geral, que você escreve mais sobre ele, que você sente assim, olha, para que isso aproxime mais as pessoas de Deus, ou da Virgem Maria, ou de Jesus, enfim. Olha, eu gosto Tem algum tema específico? Não. Eu falo de tudo. Eu escrevo de tudo a partir do momento em que eu estou vivendo. Mas eu gosto muito de falar dos nós, do nó. Inclusive eu tenho um livro, tá certo, você tem Entre Nós, Nada de Nós. Eu custei para entender. A palavra nó, no plural, ela é grafada como nós. Uhum. E é interessante que a nossa relação não tenha nó. Os nós devem ser desatados e enlaçados. Porque nó, padre, a gente sabe, aperta, né? Aperta. E ninguém merece viver assim. E eu escrevi esse livro para os casais que vivem amargurados e entrelaçados nos muitos nós da relação. E é interessante que todos nós somos convidados a desatar os nós das nossas vidas, né? Uhum. E a criar laços, porque o laço nos deixa viver o projeto de Deus de forma mais leve. Então vamos desatar. Se você tem um nó, você que nos acompanha tem um nó aí, desate, meu irmão, este nó. Você não merece e não precisa viver dessa forma. Vamos começar a criar laços, né? Que é mais fácil. Momentos, encontros. Isso é importante. Isso nos dá a possibilidade de vivermos o Evangelho, através do encontro do outro, de olharmos uns nos olhos do outro. É isso que precisamos. Claro, sem dúvida. Né? Porque quando você fala, eu achei muito bonita essa comparação, analogia, que você faz sobre o nós, né, do plural, do pronome, e também essa questão dos nós, né? Acho bonito. Nós. É nós e laços. Eu acho legal laço. porque o laço, ele embeleza e é mais fácil você não precisa, você não ata ninguém ali, verdade. não é? Na verdade, você não, e o nó ele é duro, Quando nós vamos dar um presente para alguém, a gente se preocupa, além do presente, a gente se preocupa ainda com o embrulho, né? Sim, e tem que ter um laço, né? Se não tiver laço, eu acho que fica faltando alguma coisa. E a pessoa sempre vai lá e busca da maneira mais simples de você abrir, né? Para desatar aquilo ali, para tirar aquilo. Que na verdade não tem nó, né? Mas é legal, eu gostei dessa ideia, muito bem criativa. Entre nós, nada de nós. Entre nós, nada de nós. Vamos desatar esses nós. Inclusive, nós temos a devoção a Nossa Senhora desatadora dos nós, né? É verdade, eu não tinha pensado. Nossa Senhora desata os nós que nos prendem. Nossa, mas é muito bom isso, viu? Saber que a gente pode trabalhar essa dimensão da poesia na vida comum nossa, né, em todos os sentidos, né? Tem algum poeta, você citou alguns que mais te inspiram? Mário Quintana. Mário Quintana é especial, viu? É especial. Além dos poetas, dos santos poetas que eu acompanho, gosto muito, o senhor falou, João da Cruz, Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila é impressionante. É fantástico. Eu vi uma peça de teatro uma vez,
né? A gente está falando aqui, ó, não sei se você gosta de poesia, se você gosta de teatro, de cinema, mas eu fui assistir uma peça uma vez, e justamente Teresa d'Ávila e São João da Cruz. E é interessante que era como se fosse um diálogo, era um diálogo entre os dois, né? Na verdade, através de cartas. Claro que isso é uma ficção sobre a vida, sobre a espiritualidade. E falava exatamente dessas questões, né? De como nós nos distanciamos de Deus às vezes pela rudeza da vida, pela dificuldade da vida, pelo sofrimento da vida, e ao mesmo tempo quando você, pela poesia, ou por algo que seja muito especial para você, por uma boa leitura, por exemplo, você percebe que quebra essa barreira e que você de fato pode viver a proximidade com Deus. Ou seja, a rudeza da vida, a dificuldade da vida, a crueldade da vida, ela pode ser vista com beleza, mas sem negar, obviamente, através da poesia. Eu costumo até dizer que nasçam flores onde há dores, tulipas, girassóis e margaridas de todas as cores. É isso, nós precisamos de leveza. E depois você me fala que não é poeta. Falando de flores... Presta atenção, claro que é. Falando de flores, é impossível não lembrar do meu bispo, Dom Pedro Luiz Stringini. De quem eu gosto muito, viu? E eu quero aproveitar esse momento, padre, para deixar um abraço. Claro. Ele também está nos acompanhando. Quero deixar meu abraço a todos os seguidores que me acompanham também no Instagram e aos meus familiares, o meu abraço fraterno, meu beijo muito carinhoso na alma de cada um de vocês. Que Deus abençoe. E é um pouco assim, meio estar distante da família não é tão interessante, né? A gente fica Mas meio Deus não nos angustiado, desampara nunca. A igreja é família. E aonde nós estivermos, nós estamos ali em família. Eu me sinto em casa porque eu estou também na igreja. Eu faço parte desse núcleo familiar que é a igreja. Então, louvado seja Deus. Que bom, graças a Deus. Pela igreja. E você comentou Dom Pedro, né? Dom Pedro Luiz. Gosto muito de Dom Pedro, viu? Ele tem um carinho muito grande, um grande abraço para ele. E fica o convite para ele aparecer aqui, né? Isso. Mando também um abraço para o meu reitor, o padre Alexandro, que também nos acompanha, e o padre Wilson Salles, que é o nosso vice-reitor. Você sabe, avisa esse povo que pode aparecer aqui na TV, viu? Isso. São muitíssimo convidados para estarem conosco aqui, sem sombra de dúvida. Anderson, nós falamos muita coisa, né? Gostei muitíssimo do nosso bate-papo. Você, claro, vai deixar para a gente aí o seu texto, vai declamar para nós o seu texto, mas eu queria, antes de tudo isso, agradecer, porque quando a gente convida as pessoas para virem aqui, a gente tem uma expectativa sobre isso. Quando eu me refiro à expectativa, de fato, dizer assim, puxa, como é que a gente pode fazer com que aquele conteúdo que a pessoa tenha chegue da melhor maneira a quem está em casa? E eu entendi assim que foi um bate-papo muito tranquilo. Você tem um dom não só da poesia, mas o dom da oratória, né? Você tem isso, conserve isso, não perca isso jamais, viu? Não perca isso jamais, porque a igreja precisa de jovens como você, que tem uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de levar o evangelho. Eu tenho absoluta certeza que quem está aí acompanhando com a gente, né, você que acompanhou esse tempo todo, fez seu comentário, deu o seu like aí, gostou do bate-papo, porque para mim ele surgiu de uma franqueza muito grande. Então por isso que eu, em nome de toda a equipe, está todo mundo guardadinho ali, agradece a você e espero que você volte outras vezes. Então, muitíssimo obrigado, Padre, pela sua presença aqui. Eu acolho essas belas palavras e acolho no meu coração, e o que existe de fato no meu coração nesse momento são palavras de gratidão. Eu estou muito contente, muito feliz de poder ter essa oportunidade de trazer um pouco da minha história vocacional e dizer para os muitos jovens que nos acompanham que não desistam, que não tenham medo, e que se tiverem medo, não deixem com que eles sejam maiores do que aquilo que Deus já colocou aí no seu coração, que é o chamado, a vocação. Não tenha medo, vá em frente, dê o primeiro passo. E eu estou aqui para poder dizer a minha gratidão à sua pessoa, pelo convite, a toda a equipe, a Isabel, que durante todo esse tempo tem me acompanhado, a gente tem conversado. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Imagina. Eu quero dizer mais uma vez que nós estamos em comunhão sempre. Que bom, eu fico feliz com isso. Olha só, então, como eu tinha dito para você, que acompanhou e que também fez os seus comentários aí, quero dizer que nós temos sempre aqui, todas as quartas-feiras, às 20 horas, às 8 horas, esta live aqui, esse bate-papo, também contando sempre com a sua participação, com suas curtidas, com seus comentários, porque isso nos ajuda muito aqui. Até porque a gente acaba tendo uma outra referência de como que a gente pode levar tudo isso com outras temáticas, pode até mesmo sugerir aí do que você gostaria que nós trabalhássemos nas nossas lives aqui pelo YouTube da Rede Século XXI.
Então, olha, eu quero convidar você para a próxima quarta, a gente vai estar juntos, claro, com a graça e com a proteção de Deus. E agora você fica com o Anderson, interpretando para nós um dos seus textos. Coração que não descansa no coração de Deus é perigoso, bagunça a alma da gente, atrapalha o contexto belo da espiritualidade, obstrui o caminho da fé que nos permite fazer comunhão com a sabedoria divina. Coração que não descansa no coração de Deus pula incansável em nossa alma e nos deixa desconfiados, grita e esperneia dentro de nós, encegueira os nossos olhos, abafa a nossa fé, esconde o nosso sol. Coração que não descansa no coração de Deus anoitece as nossas esperanças mais bonitas na vida, apaga o brilho dourado das nossas estrelas e empalidece as flores do nosso rosário. Coração que não descansa no coração de Deus voa para tudo que é canto, à procura de repouso. Deixar o coração descansar em Deus é a melhor maneira de encontrar o amor. Que Deus te abençoe e eu quero dizer mais uma vez que estamos em comunhão. Isso aí, que legal, rapaz. Por isso que é bom você ter essa dinâmica de levar a poesia até as pessoas, viu? Que Deus, você vai ser um ótimo padre com esse trabalho tão bonito, sem sombra de dúvida. Obrigado. E vamos estar juntos, viu? Claro, sempre, juntos. Obrigado mesmo pelo convite. Final do ano aí com a sua ordenação pronta. O senhor vai lá, viu? Sim, por favor. A gente vai sim, com toda certeza, tá bom? Eu venho lhe buscar, viu? Então, dá um jeito, né? Chega lá, a gente chega lá, tá bom? Ai, que bom, obrigado. Fiquei feliz.